Olá, sejam bem-vindos ao podcast Antiqua, um podcast do grupo de pesquisa Nina Simone, em sua linha de pesquisa Nina Antiqua, Núcleo de Investigação da Antiguidade. Meu nome é Brian Kibuka, eu sou vice-coordenador do Nina Simone, grupo liderado pela professora doutora Andréia da Rocha Rodrigues Barbosa. O tema desse podcast é Cristianismos Potencializados e Silenciados, uma análise da diversidade religiosa no cristianismo primitivo. O movimento de Jesus em suas origens é um movimento diversificado. Jesus se associou a pescadores empobrecidos da Palestina. Jesus se associou também a homens e mulheres advindos das muitas cidades, tanto da Galileia, da Baixa Galileia, da Alta Galileia, de Decápolis. Jesus até mesmo se associou a pessoas advindas de territórios estrangeiros, gentios da Síria, gentios das regiões próximas ao mar. Toda essa diversidade do cristianismo em suas origens aponta para o nascimento no cristianismo de uma diversidade que aparece ao mesmo tempo em que o movimento jesuânico surge e se desenvolve na Palestina, em particular na Galileia. Mais tarde, a história continuou a mesma. O cristianismo que migra para a Palestina do sul, para Jerusalém, agrega em seu interior grande diversidade. Faz parte do movimento de Jesus os cristãos que eram de origem judaica, advindos da Galileia, do norte, aqueles que aderiram ao movimento sendo do sul, da Judéia, e também aqueles que, por ocasião da festa do Pentecostes, tinham afluído para a cidade de Jerusalém e não retornaram para os seus territórios originais. Homens listados, mulheres listadas, na relação de nações que está em Atos capítulo número 2. Ali nós temos o prolongamento e a expansão da diversidade do cristianismo. O silenciamento de movimentos díspares, porém, podemos notar no cristianismo já no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Em Atos 6, quando se registra o hábito de distribuir alimentos para as viúvas, as desamparadas, que precisavam de apoio, de ajuda, e encontravam essa ajuda no cristianismo, sendo essas mulheres cristãs, essas viúvas eram diferenciadas conforme o seu recorte étnico. Judias, palestinenses, recebiam com prioridade os alimentos. Judias, que eram judias do mundo helenístico, recebiam alimento apenas se o alimento sobrasse. A solução cristã, em Atos capítulo 6, foi escolher homens que eram representantes do mundo helenizado, dos judeus helenistas, a gente sabe disso por causa dos nomes, os nomes são gregos, e esses homens separados para a tarefa de distribuição de alimentos garantiria que não haveria preconceito ou discriminação na distribuição dos víveres, que eram fundamentais para a sobrevivência dessas mulheres, dessas viúvas desamparadas, e que precisavam de assistência, uma vez que não havia sistema de proteção social no mundo romano, em geral, e na Palestina em particular. Logo, o cristianismo, desde suas origens, se viu nessa dimensão dos cristianismos potencializados, considerados como cristianismos canônicos, que eram ortodoxos, e cristianismos proscritos, silenciados, considerados heréticos. A própria palavra hairesis, palavra grega que significa seita, parte, é a palavra utilizada desde as origens cristãs do século II para distinguir estes grupos. Se nós temos o cristianismo palestinense, o cristianismo antioqueno, o cristianismo siríaco, como referências de cristianismo vigoroso e potencializados a partir de suas práticas missionárias, nós temos o cristianismo egípcio,
múltiplo, um cristianismo sincrético, um cristianismo de cor negra, um cristianismo africano, que foi rapidamente relegado a um cristianismo secundário, uma vez que a adesão a essa prática ritual sincrética e a crenças sincréticas, tanto o sincretismo filosófico, a adoção do gnosticismo como base filosófica para as crenças cristãs, quanto o cristianismo ritual prático, a adoção de práticas culticas dos cultos egípcios, dos cultos cópita, no âmbito da comunidade cristã, moveram cristãos do segundo século a proscreverem o cristianismo cristão, o cristianismo cópita, o movimento cristão cópita, indicando que esse cristianismo era um cristianismo que deveria ser rejeitado. Destaco aqui a obra de Irineu de Leão, Contra as Heresias, que é um tratado que mostra a necessidade de combater esses movimentos, especialmente os movimentos egípcios. Nós conseguimos observar, mapeando a literatura cristã, olhando cartas paulinas, por exemplo, conseguimos identificar outros movimentos silenciados. Na carta de Paulo aos Colossenses, o grupo sincrético, aparentemente filojudeu, que adota duas novas, sábados, crenças que são crenças advindas do judaísmo, é um grupo criticado por Paulo. Por outro lado, na carta aos Filipenses, Paulo elogia uma comunidade que se associa à sua atividade missionária. Continuamos observando isso quando olhamos para as cartas de João e Pedro e percebemos a preocupação em criticar aqueles que eram grupos rivais, tanto na segunda e terceira cartas de João, quanto na segunda carta de Pedro. O Apocalipse talvez seja o ápice dessa tendência de proscrever cristianismos, uma vez que o cristianismo referido no Apocalipse é um cristianismo localizado na Ásia Menor, e nós temos a partir do capítulo 2 e também no capítulo 3 de Apocalipse 7 comunidades cristãs tratadas pelo autor do Apocalipse como comunidades que precisavam de orientação. E nas 7 cartas apocalípticas, simbólicas para as 7 igrejas, situadas em 7 cidades diferentes da Ásia Menor, são destacados movimentos rivais, com nomes simbólicos, ligados a Jezabel e Balaão, personagens do Antigo Testamento sujeitos à crítica. São chamados também aqueles cristãos ligados à sinagoga, de cristãos apegados ao que ele chama de, o vidente do Apocalipse chama de sinagoga de Satanás. O que podemos observar, portanto, é uma tendência no cristianismo de ir desprezando ou deslocando movimentos distintos dos movimentos mais hegemônicos e majoritários, lançando esses movimentos a uma posição secundária e até mesmo silenciando esses movimentos. Podemos destacar os judeus cristãos do movimento ebionita, um movimento que considerava Jesus como profeta e que lia a lei de Moisés e que desapareceu na extensão do primeiro e segundo séculos da era cristã. Podemos destacar também nas 7 cartas de Inácio de Antioquia, 7 cartas que ele vai escrevendo para comunidades, a necessidade que ele aponta da obediência ao bispo e da rejeição daqueles que ele considera hereges. E esses que são considerados hereges são os que questionam a autoridade episcopal. Essa autoridade episcopal, sendo afirmada na figura do que podemos chamar já de bispo monárquico, se antepõe à autoridade daqueles que são líderes de movimentos menos representativos, menos numerosos, e que criticam essa autoridade central. Observamos, portanto, no primeiro século e no segundo século do cristianismo, uma tendência à formação de grupos privilegiados e à sobrevivência de grupos perseguidos ou discriminados, que são mantidos, muitas vezes, apenas pela menção a esses grupos nos textos, considerados textos dessa igreja hegemônica.
Recentemente, nos escritos de Nag Hammadi, nós encontramos textos advindos desses grupos proscritos, especialmente egípcios. E nesses textos, conhecidos como apócrifos, conseguimos observar comunidades vigorosas, com tradições que procuram sobreviver à força dos cristianismos hegemônicos. Logo, é importante que quando falemos do cristianismo em suas origens, especialmente o proto-cristianismo, o cristianismo do século I, que nos lembremos de falar no plural, cristianismos, e enxerguemos com um pouco mais de cuidado esses cristianismos que foram relegados a segundo plano. A partir de agora, nós ouviremos em relação às mulheres o depoimento de doutora Elisete da Silva, coordenadora do Centro de Pesquisas da Religião, o CPR, que colabora conosco nesse podcast com uma fala relevante sobre o patriarcalismo no cristianismo desde as suas origens. Bom dia, quero falar hoje sobre as mulheres no cristianismo primitivo, ou nas origens cristãs. O mundo judaico, de onde o cristianismo se origina, era uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde os homens predominavam, por conta do mito de Adão e Eva, um mito que reporta a entrada do pecado no mundo, e o pecado entra no mundo através de Eva. Eva, a pecadora. Eva, aquela mulher que é culpada por todos os males que ocorrem no mundo. E o cristianismo, tendo nascido no judaísmo, mas também tendo referências na cultura grega e na cultura romana, ele vai agregar elementos muito fortes do que nós chamaríamos hoje, que dissertor fala, do silenciamento da mulher, tanto na teologia quanto na historiografia sobre a história da igreja cristã, a história do cristianismo primitivo. E o fato do silenciamento, tanto na teologia quanto na historiografia, levou na atualidade ainda a muitos interpretarem o texto bíblico de forma literal, a ter uma visão da subalternização das mulheres, e muitos andam dizendo que a Bíblia é culpada do morticínio, do feminicídio, da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Então, eu gostaria de dizer que esta é uma leitura anacrônica, uma leitura que não traz de fato o contexto histórico que a Bíblia foi escrita. E foi escrita por homens, né? E quero destacar também aqui agora a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, considerado o fundador do cristianismo, também é um homem, né? Uma figura histórica, o homem, o Deus homem da Santíssima Trindade, da doutrina cristã. Ele é acompanhado por muitas mulheres. Muitas mulheres participam do movimento do Jesus histórico, mas também nos textos bíblicos só se reportam aos 12 homens, os apóstolos. Por exemplo, Maria Madalena, que é considerada uma grande divulgadora do cristianismo, Maria de Magdala, Madalena vem do Magdala, né? Apenas só se lembra desta mulher como uma prostituta ou como uma endemoniada, mas não como uma fiel seguidora de Jesus que esteve juntamente com as outras mulheres, e Maria, a sua mãe, né, a Virgem Maria,
na crucificação de Cristo e também na ressurreição. Então, essas mulheres foram silenciadas. Felizmente, existe um evangelho apócrifo, quer dizer, um evangelho que não está na Bíblia católica ou na Bíblia protestante, mas que conta um pouco a história de Maria Madalena. Então, essas mulheres, elas foram importantíssimas na história da igreja primitiva. Elas sustentavam a igreja. E aí eu quero citar algumas: Cloé, Febe, Prisca ou Priscila, né? E é o mesmo apóstolo Paulo, que é meio judeu e meio grego, que vive a novidade do Jesus histórico, do movimento de Jesus, que dá voz às mulheres, e a submissão, a subalternização das mulheres no mundo judaico ou no mundo greco-romano. E Paulo vai, ao mesmo tempo, dizer que as mulheres devem ficar caladas na igreja, que as mulheres devem ser submissas, mas é ele também que diz que diante de Deus não há grego, não há bárbaro, não há escravo, não há servo, não há senhor, e não há macho e não há fêmea. Diante de Deus, todos são iguais. Todos são iguais, inclusive as mulheres, né? E eu quero destacar aqui 3 livros que são importantes para a gente entender isso. Um é o livro da Elizabeth Fiorenza, que estuda as mulheres nas origens do cristianismo. Está traduzido, né? O outro é a Bíblia para as Mulheres, também traduzido recentemente, de outra Elizabeth Staton, uma senhora, uma biblista de origem estadunidense, que no século XIX junta uma equipe de mulheres, de professoras, historiadoras, exegetas, para escrever esse texto, a Bíblia das Mulheres, fazendo a crítica ao androcentrismo, ao machismo tanto da teologia quanto da historiografia do cristianismo. E por fim, Ivone Gebara. A Ivone Gebara é uma teóloga católica que tem tido uma participação muito forte nessas discussões aqui no Brasil. Ela tem vários textos onde ela coloca a questão da mulher como uma questão fundamental para se desmistificar o mito da subalternização feminina.